Eu tenho um carinho especial pelo Vanderlei e a hora que eu fico sabendo que tem uma SEI lá, é isso aí, Vanderlei. É cabeça erguida, responder a SEI e o telespectador está aí, a TV presta esse serviço para a nossa sociedade e realmente vamos entrar aí nos detalhes que a população está vindo muito e-mail querendo saber o que está acontecendo. Primeiramente eu vou falar com o Mariano, porque chegou na Câmara essa denúncia, para que o vereador Mariano realmente coloque que tipo de denúncia que chegou, né? E que provavelmente os vereadores que subscreveram o pedido provavelmente vão aprovar essa SEI na FUNPREV. Primeiramente, boa tarde, professores, funcionários, os telespectadores que nos acompanham aqui na TV Prevê. Professor, é bem verdade, nós recebemos algumas denúncias na Câmara, e a primeira foi que havia uma ilicitude, uma irregularidade num concurso público realizado pela FUNPREV para economista, no qual o primeiro colocado teria acertado todas as questões, e aqui a gente não está entrando no juízo de valor da capacidade da pessoa de ter acertado ou não todas as questões, mas tinha também relacionado a isso um grau de parentesco entre o primeiro colocado e um dos conselheiros da fundação. E isso acabou gerando algumas dúvidas e a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, que é presidida pelo vereador Moisés Rossi e com outros membros, tomou para si, como não poderia ser diferente, já que o instrumento de fiscalização da Câmara, num primeiro momento, é a Comissão de Fiscalização e Controle, e foi apurar as denúncias que ali chegou. Após feito vários pedidos de informações, anexado vários documentos no processo, o nobre vereador, que era o relator da Comissão de Fiscalização e Controle nesse processo, o vereador Renato Purini, acabou finalizando com um relatório, e neste relatório o vereador relator sugeriu, porque a Comissão de Fiscalização da Câmara, é bom que seja explicado para a população, ela não tem o poder de mandar fazer. Ela apenas sugeriu que fosse anulado o concurso, baseado no fato do grau de parentesco, no fato também das provas ter várias demarcações, né, que é claro que fica difícil uma comprovação no sentido, porque era algumas setas, alguns círculos, um X na prova. Então, baseado nessas informações e também no fato de que a mesma pessoa que passou em primeiro lugar no concurso público para economista, isso é bom que seja frisado, num outro concurso recente também promovido pela Fundação, havia passado em 15º lugar, num concurso que exigia menos da capacidade intelectual das pessoas. Então, baseado nessas informações, do grau de parentesco, de ter acertado todas as questões, de ter feito um outro concurso que exigia menos, de ter passado uma posição bem inferior a essa, e no fato das demarcações da prova, foi sugerido que fosse anulado o concurso, que o concurso não fosse homologado, que fizesse um novo concurso com uma nova banca, né, para que pudesse dar mais transparência aos fatos. E isso, sugerido, foi para votação na sessão da última segunda-feira na Câmara. Mas, anteriormente à votação da sessão da Câmara, a FUNPREV, e eu me pronunciei desta maneira na Câmara, a FUNPREV, no meu entendimento, acabou cometendo uma afronta à sugestão do relatório da Comissão de Fiscalização e Controle. Era uma sugestão pedindo para que não fosse homologado o concurso. E a FUNPREV, antes do relatório ser votado, acabou fazendo a homologação do concurso. A partir daí, os vereadores decidiram, na sua maioria absoluta... Mas a SEI não é só por causa do concurso? Mas é também por conta do concurso. Sim, o concurso é um dos itens. O concurso é um dos itens. O concurso basta anular o concurso, né? Mas não foi anulado. Tem vazamento, tem na FUVEST, tem na Unesp. Eu já organizei prova de vestibular para o Odonto de Araçatuba, na época que era Instituto Isolado, eu dei aula na Odonto de Araçatuba.
E teve vazamento. Vazamento, depois que foi se descobrir, a datilógrafa tinha uma prova que eu organizei. Tinha uma irmã que ia prestar vestibular, naquela época o vestibular era por lá. Tem que saber onde está o vazamento, descobrir. Mas eu também acho, acertar tudo, isso é coisa de vazamento mesmo. Eu acho que aí teve. diante disso, sem achar que o presidente sabia disso, isso é outra questão. Porque às vezes quem faz o vazamento é até a faxineira da sala. Entendeu, Vanderlei? Essas coisas acontecem mesmo. E já o Vanderlei por isso, professor, no meu entendimento, poderia ter sido mais prudente a não homologação dos claro, os vereadores por parte da fundação. Mas isso não aconteceu, o concurso foi homologado. A informação que nós temos é que o concursado, ele acabou não assumindo, não sei, o Vanderlei pode confirmar isso futuramente, mas também relacionado à SEI, que agora foi protocolizado, nós recebemos algumas outras denúncias. Denúncias essas, professor, é bom que seja frisado, apócrifas, né? Sem origem de quem está fazendo a denúncia. Mas, lendo atentamente a isso, tem vários aspectos dentro dessas denúncias que são correlatos aos fatos que estão acontecendo dentro da FUNPREV. Então, por isso, eu acredito que a SEI venha num bom momento para que seja deixado de forma transparente a licitude ou não dentro da fundação. E é isso que a Câmara faz, é um papel da Câmara, um instrumento da Câmara para que seja apurado os fatos, sejam eles verdadeiros ou não. E tem aquele ditado, quem não deve não teme, né, professor? A justiça às vezes é uma coisa complexa, mas em relação ao vazamento, eu acho muito difícil que não tenha tido um vazamento. Agora é claro que as pessoas que não são responsáveis pelos vazamentos acham que não teve, jura de pé junto que não teve. E os outros assuntos são no aspecto financeiro, administrativo. Olha, relacionado. Aí eu vou passar para o Vanderlei vai ter o tempo para. Relacionado. As denúncias que estão aqui são relacionadas a outro concurso público também, relacionado a pagamentos de hora extras. Esse é um dos itens da comissão, da SEI, que é o concurso público e o pagamento de hora extras para funcionários, no montante aí de 15 mil reais. E as coisas elas vão aumentando. E já há denúncias de outros pagamentos ilícitos de horas extras. Mas, como nós dissemos, são denúncias que chegam apócrifas e nós, são administrativas, como vereadores, como agentes públicos, temos que investigar. Vanderlei, eu assino no teu pé, hein? Se eu comprovar alguma coisa, o meu coração vai ficar abalado. Porque você e o Gilson são gente séria. Não pode ficar tranquilo com o coração que não vai abalar, não. Boa tarde a todos. E antes de mais nada, oxalá que Deus realmente dê 300 anos de vida para a TV Prevê, que é um canal que abre espaço para todos falarem, nos dá a oportunidade a qual precisamos, porque foram muitas coisas para a imprensa da nossa cidade nos últimos dias e com muito pouco espaço para que nós pudéssemos nos pronunciar. Então, muito obrigado, desde já, em nome da FUNPREV. Professor, com relação ao item primeiro do concurso público, tantos temos convicções de que tudo foi feito dentro da legalidade, da transparência exigida no serviço público e que não houve vazamento, que nós homologamos o concurso no último sábado e convocamos o primeiro colocado, que acertou 100% de 100%. Contudo, ele desistiu. O segundo colocado, você acertou quanto? 80%. Então, 80%. Só esse desvio. Ele desistiu porque ele também havia passado no concurso público do Correio e do Sesc. O segundo? O primeiro. O primeiro. O irmão do Gilson Jimenez. Ele havia passado também no concurso público para o Correio e para o Sesc, foi chamado no Sesc. O mesmo cargo? Não, outro cargo. E está bem, inclusive cargo que ganha mais, inclusive, que o economista da FUNPREV. E diante da situação que se tornou o nome dele jogado na imprensa, do irmão dele, ele achou por bem não assumir e nós já convocamos o segundo que esteve na fundação hoje e já vai assumir o cargo de economista. Então nós entendemos. E outra coisa, professor, por que eu homologuei no sábado
sábado, antes da votação da Câmara. Precisa ficar claro que eu posso ser tudo menos idiota e burro de afrontar a Câmara Municipal. Lá é o poder legislativo, são 16 homens escolhidos, 15 homens e uma mulher escolhida pela população para representá-los lá. Então, seria assim, um descabimento nosso não afrontar. Contudo, professor, o relatório que foi para plenário na segunda-feira, ele vazou para a imprensa uma semana antes. Nós da FUNPREV não tivemos acesso. Então, se for falar em afronta, o relatório não deveria ir para a imprensa. A FUNPREV deveria, porque não é o Vanderlei, é a FUNPREV que tem que ser respeitada. Então, diante disso, e diante da convicção de que o concurso público realmente foi feito lícito, de forma lícita, nós homologamos. Até porque, professor, se eu não homologasse, eu iria estar condenando a banca. São 5 servidores da FUNPREV, de reputação ilibada. Eu trabalho com eles há cerca de 15 anos, confio plenamente. E o rapaz que passou 100% de 100 não frequenta a fundação. O irmão dele vai a 2 reuniões mensais que ficam no máximo 2 horas numa sala que não tem acesso a absolutamente nada. Vanderlei, mas a coisa é mais complexa do que isso. Você botou 5 negros direito, a FUNPREV não tem culpa. Mas eu vou contar um caso. Se eu for te contar a história, eu estou há mais de 40 anos em educação. Eu já vi vazamento do tipo que nego achou rascunho no cesto de lixo, a datilógrafa, a irmã que ia fazer, ou o datilógrafo procurou vender. Olha, tem 1000 histórias. Tudo, você vê, quebrou... o Enem, 2 provas anuladas por vazamento. A FUVEST já teve. A FUVEST não teve. A FUVEST é um exemplo para o país. A Unesp já teve, o Unicamp já teve. Você está percebendo? Porque às vezes você pode ter um monte de gente direita e um mirinzinho, ou um guarda que transporte a prova. Foi o caso da Di Marília. A Di Marília foi uma coisa incrível. Quem roubava a prova era um polícia militar. A hora que ele transportava do cofre do banco para medicina, ele roubava uma prova, levava num cursinho, o cursinho resolvia a prova e tinha um código nos lápis que colocavam nos banheiros para passar para os alunos que estavam lá dentro. Mas, professor, a coisa é muito mais complexa. Mas se eu for partir desse princípio, então, nós não vamos poder mais fazer concurso público. Não, você tem que abrir investigação. Entendeu? Não é falar assim, eu acredito em todo mundo, entendeu? Não é por aí. Tem que abrir investigação. Eu acompanhei todo o processo, entendeu? Todo o processo do início ao fim. Você que datilografou a prova? Não. Então não foi da Vanderlei, não dá pra E não foi falar. datilografada dentro da fundação, ela foi para a mesma gráfica. Pior ainda. Não, mas foi acompanhada pelos membros da comissão. Esse cara lá o tempo inteiro. Ficaram o tempo todo, lacrou, levou direto para a sala da presidência. Então, se eu não homologasse, eu estaria condenando esse pessoal que trabalhou de forma eu não estou dizendo correta, que teve. E ficaria com esse peso da minha consciência por resto da vida. Existe, claro que existe, não tenha dúvida. Eu reafirmo, professor, no meu entendimento, seria mais prudente, antes da homologação, ele poderia até homologar isso posteriormente. Mas abrir uma investigação. Abrir uma investigação, a própria fundação ter aberto uma investigação. Vanderlei, não é os caras que organizaram a prova, não é? Você está percebendo? Estou entendendo. É alguém do processo, às vezes um mirim, o desgraçado do mirim ali. Mas essa E possibilidade... arrebenta. Nós nos reunimos, inclusive eu pedi Quantas pessoas prestaram o concurso? 20. Das 20, só 5 passaram. Só 5 passaram. 15 já houve um corte. Então a prova não foi tão fácil assim como algumas pessoas até chegaram a insinuar. Porque 15... Mais uma prova que convoca. A prova não foi tão fácil e teve um cara que acertou tudo. Acertou. Isso não há o que contestar, ele realmente acertou. Mas eu recentemente prestei vestibular para a FATEC, eu terminei o 2º grau há 21 anos. Eu chutei um monte de pergunta lá e fiquei à frente de 900 alunos que fizeram cursinhos. E eu simplesmente, inglês, praticamente, eu chutei. Então, é difícil. Mas eu confio plenamente nos servidores da FUNPREV que foi feito de forma lícita. Agora, precisa ficar claro uma coisa, professor. Quando vazou para a imprensa, sem que a FUNPREV tivesse acesso, ficou difícil também. Faltou um respeito à fundação. Agora, eu, com a convicção que eu tinha... Isso é outra coisa. Você está certo a tua reclamação. Aí eu estou do teu lado. Agora, mas eu falo o seguinte, a hora que você fala, eu confio, olha, tem cara que olha, teve tanto cara que eu confiei na minha vida, eu estou com 68 anos, que me prejudicou, que eu assinei em branco,
e que foi canalha comigo, Vanderlei, eu escrevo um livro para você. É complicado, né? Você ainda é novinho, mais inteligente que Gostaria eu, de falar das horas extras também, que foi citado, né? Isso, fala das horas. Bom, as horas extras é o seguinte, chegou à Câmara Municipal uma denúncia, também junto praticamente com a de economista, para o município de Bauru, e falando que um procurador da fundação recebeu cerca de 15 mil reais de hora extra, e também alguns outros servidores. Então vamos mais específico com esse procurador. A FUNPREV foi criada em 2002, professor, e a partir de 2002 ela ficou até o início de 2008 com apenas um procurador. Só tinha esse procurador. E que, evidentemente, quem frequenta a FUNPREV sabe disso, a demanda lá é grande de processo. Claro. Então, ele realmente tinha uma carga horária e ele tinha que fazer realmente extras. E ele recebeu por essas horas extras. Contudo, foi detectado que a FUNPREV pagava de forma errada. Na hora de compor as horas extras dele, a FUNPREV ela desconsiderava duas gratificações que o procurador do município tem. Então foi feito novamente uma revisão, ele recebeu esses 15 mil reais, não é hora extra, é referente a valores pagos errado, ou seja, não pagaram ele no cálculo, e ele recebeu. E há de frisar que esse procurador, até os dias de hoje, ele fica trabalhando na FUNPREV até 8, 9 da noite, contudo hoje ele não recebe mais hora extra, porque existe outro procurador. Então ele se dedicou o tempo todo, trabalhou, as horas extras passaram pelo Conselho Fiscal, Conselho Curador da FUNPREV, Controladora Interna, as contas de 2009 já foi aprovada pelo Tribunal de Contas, que foi o ano que ele recebeu, então isso precisa ficar claro também. Então, também nós provamos através de documentos. Ontem nos antecipamos e fomos ao Ministério Público, o Dr. Carneiro, e levamos o processo das horas extras e também levamos o processo do economista, para mostrar apenas que está tudo feito dentro do que é certo, do que é lícito, legal e dentro da transparência exigida. No sentido de que esses processos também possam ser avaliados de forma bem técnica mesmo, para que não fique nenhuma dúvida no futuro. O Dr. Carneiro por trás é um exemplo de garantia, sim, que é um homem íntegro na verdadeira acepção do termo. O Carneiro é um cara rigoroso, vocês vão ver como é que ele... Então eu acho assim, eu acho que isso pode ser, pode não ser, né? Mas tem que ser apurado. Tem que ser apurado. Concordo. Tem que ser apurado. Com relação à SEI, preciso deixar claro que a FUNPREV não tem problema algum com a SEI, tá? Nós vimos com tranquilidade, os vereadores estão fazendo o papel deles, sem problema algum para a FUNPREV. E nós vamos apresentar tudo novamente, né? E o que mais eles pedirem e também prestar todos os esclarecimentos que a Câmara pedir. Eu acredito, professor, que isso seja um momento de rever a estrutura da Fundação. Talvez seja um momento de começar uma nova discussão nesse sentido. De rever aí a aplicação das carteiras financeiras, das carteiras, onde são aplicados isso, como é feita essa aplicação. Mas isso é transparente. Se há, inclusive... porque a Fundação ela mexe com milhões. É bom que a população saiba que a Fundação hoje tem em caixa 235 milhões. Eu acho que é o único órgão público de Bauru que tem grana é a professor, é meio orçamento de Bauru. Verdade. Meio orçamento de Bauru. E daqui a pouco tempo vai ter 400 milhões nos caixas da Fundação. Então é por isso, tem que ser olhado bem de perto, acompanhado bem de perto. E o papel dos vereadores agora com essa ceia é muito importante para que seja de forma transparente mostrada à população se a Fundação tem algum problema ou não. E, professor, com relação às aplicações, só para complementar, isso aqui é o extrato previdenciário. Então o Ministério da Previdência, ele emite critérios e desde que regular, o município fica com esse CRP livre, inclusive para contrair empréstimo, etc. Então as aplicações, conforme o Ministério afirma que estão todas regulares, eu trouxe aqui, eu vou deixar para o professor, tá? Então estão completamente regulares, ou seja, a FUNPREV, ela aplica no mercado financeiro de acordo com o que determina a resolução do Banco Central e o Ministério da Previdência também. Eu acredito que não tenha. Até porque às vezes você pode tomar uma atitude errada, porque tivesse aplicado aqui dava mais, aqui dava menos, mas isso aí, quem que não erra, quer seja... Né? Mas desde que esteja no mercado financeiro, não tem desvio de dinheiro. E o vereador falou também do valor que nós temos em caixa, que é realmente isso, e também tem a receita mensal. Hoje em torno de 235 milhões. Grana pra e a receita da FUNPREV hoje... Estão de olho, não sei. E a FUNPREV, ela tem uma receita de 5 milhões mês, professor. Então é muito dinheiro, é uma responsabilidade muito grande. Você não quer que eu guarde o dinheiro para
para você? Né? Eu acho que é esse o principal motivo da Câmara e dos órgãos fiscalizadores estar bem próximo da FUNPREV. Por isso que estão de olho em vocês. Porque eu acredito, isso é uma opinião minha, que vocês devam ser muito assediados, Com né? certeza. E isso preocupa, né? Com certeza. Tem um monte, tem mais de 20 perguntas aqui já. Nós bobeamos aqui, ó. Vamos entrar nesse assunto da prova, tinha que ter falado um pouco disso. Mas vamos lá, eu vou ver rápido algumas perguntas, nós vamos responder, outras não. José Silva, eu vou dar pela ordem de chegada, viu? Então não é ele não, aqui é 12 e 13, já teve pergunta. Sebastiana Silvestre, boa tarde a todos. Senhor Vanderlei, é verdade que o senhor recebeu 13 mil reais de gratificações? O Jornal da Cidade de hoje traz essa informação, né? E a gente abre o jornal, vê uma coisa dessa, estão expondo o nome da gente e com inverdades. O que ocorreu foi o seguinte: eu, quando me tornei diretor previdenciário na FUNPREV, eu deixei o meu cargo de origem. Meu cargo de origem tem um adicional, certo? E a FUNPREV, precisa ficar claro que a FUNPREV, a presidente da FUNPREV, o presidente da FUNPREV, ele não age de forma unilateral. Então ele tem um conselho fiscal, conselho curador, controlador interno. Então, nessa questão aí desse adicional, eu recebi R$ 1.100. Por quê? Porque a FUNPREV não me pagava. Aí eu fui verificar que o DAI, tenho aqui até um olerite de um servidor do DAI, e o DAI, quando o servidor é diretor, e nesse caso é um motorista, ele recebe, além da gratificação de diretor, padrão 30%, produtividade e insalubridade. Então o DAI paga até a insalubridade. A FUNPREV, ela tem autonomia administrativa. Ela não precisa seguir a prefeitura. Então, por analogia, nós seguimos o DAI, com parecer jurídico, tudo como manda o figurino. E o valor foi R$ 1.100. Aí vão à imprensa, não sei quem passou para a imprensa, e eu estou pedindo direito de resposta, me coloca 13 mil reais. A pessoa lê lá... Um zero só. Não, não mais, né? Então, a gente fica triste com essas notícias. E precisa ficar claro, professor, que nada na FUNPREV é feito unilateral. Existem conselhos lá. Vamos lá, pela ordem de chegada. O Edivaldo Soares... Ele põe, hipoteca confiança na FUNPREV, eu li aqui, elogia, gente séria, conta aprovada, e está contra os vereadores de ficar querendo fiscalizar a FUNPREV. Contra a fiscalização? Eu não sou contra, não. Eu acho que é salutar. A fiscalização tem que ser feita. É salutar. É o caminho. Agora a Elaine Sementini, a nossa querida Elaine aqui, ó. Olá, Duda. Que a FUNPREV teve acesso aos documentos, eu não posso deixar de externar. Ela está indignada e repúdio. Duda, são papéis apróximos e absurdos, pelo qual a Câmara e alguns veículos estão dando credibilidade. É verdade, mas tem que fiscalizar. Mas tem que fiscalizar. Caiu lá, tem, Elaine, não tem mais jeito. E ela manda os parabéns para você, viu, Vanderlei? Diz que você é um cara de coragem, competente e etc. Obrigado. Nosso querido a gente faz Elaine, o que pode. É uma pessoa... A Elaine é conselheira da FUNPREV, né? Ela foi indicada, precisa ficar claro, a Elaine foi indicada pelo Executivo a pedido do Renato Purini. Isso aí precisa ficar bem claro, viu? A Elaine é conselheira curadora, presidente, aliás, do Conselho, indicação do Executivo a pedido do Renato Purini. A Elaine era a ex-presidente, né? Isso, ex-presidente. A ex-presidente. É bom que fique claro. O Cristiane diz que lá todo mundo, ele é aposentado, lá todo mundo é bem atendido, ele também está contra a fiscalização, mas tem que ter, Cristiane, tem que ter. A Cristiane tem que ter. Ela coloca que tem que estar preocupada com pronto-socorro, creche, assalto, tem que estar preocupado com tudo. Com tudo. Com isso e com as outras coisas também. Deixa eu ver a ordem de chegada aqui, ó. Tá. Tony Zanotto. Os profissionais da FUNPREV Conquistado prestam um excelente serviço aos funcionários públicos municipais. Transformar em assunto político algo também elogiando a FUNPREV. FUNPREV, esse assunto rende. José Silva. Senhor Duda, como é que pode os vereadores colocarem sob suspeita um concurso da FUNPREV? Dentro da Câmara dos Vereadores, que tem mais é que ficar quietos, pois se o Ministério Público se lembrar deles, haja correria. Opinião dele. Olha como tem gente a favor da FUNPREV, hein?
Vai muita gente. Muita gente, hein? É... A favor da fiscalização, nenhum desses foram. Eu sou a favor da fiscalização. Interessante de se frisar isso, viu, professor? Eu sou a favor. Todo mundo a favor da FUNPREV e ninguém quer que fiscalize nada, né? Os gestores da FUNPREV são a favor da fiscalização. fiscalização. Ainda bem que o próprio gestor da FUNPREV é a favor da fiscalização. A gente só fica magoado Aqui da a imprensa. Aline Moura manda um beijo para você, Tomiati, parabéns. Nós, servidores, estamos com você. Você foi eleito por nós e admiramos muito a sua conduta. Muito obrigado. Agora aqui, Márcia Pestana pergunta para o Vanderlei: que venha uma SEI, com isso a FUNPREV sairá mais fortalecida. Obrigado, Márcia Pestana, você tem razão. Pelo menos ela é a favor da SEI, né? Ela para apurar os fatos, né? O Marcos do Jardim Godoy: o jornal de hoje cita que o Lago da Castelo vai ser o primeiro piscinão de Bauru. Na minha opinião, acho que a prefeitura deveria fazer um teste de barragem que foi construído, enquanto a obra está em garantia pela construtora. Na Nações Norte, na verdade, né? Mas ficou bonito essa Nações Norte. Ficou muito bonito. Que muito maravilha. bonito. E eficiente, né, professor? Essas obras complementares têm que sair rápido, que ficou uma beleza, hein? Assim como está sendo feito a barragem da água do Sobrado. O que não for de FUNPREV, eu só vou ler, mas não vamos responder. O Brenão, que é meu amigo. Vereador, quando vai começar o recapeamento do asfalto da Vila Falcão? Por favor, cobre o prefeito. Breno, nós temos mantido um contato diariamente com o secretário de obras e com o prefeito, e o mais breve possível nós estaremos aí sendo agraciados com o recap necessário na região da Vila Falcão. O Rafael do Meridota: professor Duda, primeiro quero dar o crédito para quem é de direito. O Pedro Valentim, que no caso da leitura do DAI foi magnânimo, e agora também sobre o concurso da FUNPREV. O candidato que acertou 100% poderia ser um pouco mais humilde e errar pelo menos umas 2 perguntinhas. Eu já dei minha opinião demais, já não devia nem ter dado tanto. Agora você deu a sua, né, Rafael? Carlos Alberto da Vila Falcão: vereador, foi homologado a reforma do viaduto Mauá. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma intenção de abrir uma rua paralela ligando a Bela Vista com a Vila Falcão para desafogar o trânsito. Olha, depois de muita luta, muita insistência e cobrança, foi homologado no Diário Oficial de sábado a empresa vencedora para que possa ser feita a reforma do viaduto Mauá. Nós estamos contentes com isso, mas de olho, porque também haverá, e esperamos a compreensão da população, porque ao acontecer a reforma, professor, vai sacrificar um pouco mais a população durante algum tempo, porque vai ter que parar o viaduto. Mas nós já estamos em contato com o secretário de obra, com a Endurbe também, a fim de que seja aberta uma avenida, uma rua ao longo na margem dos trilhos da ferrovia, para que possa ajudar a desafogar um pouco o trânsito assim que o viaduto estiver sendo reformado. A Alzira da rua Sadazo, ela quer saber de você a respeito de um pedido feito ao senhor prefeito para dar prioridade a esta área. Não fala qual é a área. Eu sei, professor. Se isso vai acontecer. Posso. Nós temos um problema grave ali na região, e eu estou insistentemente, e nós já conseguimos alguns êxitos. Qual? Inserimos no programa de licitação o projeto, já foi homologado também as galerias para serem feitas, da rua Walter Belian, da rua Sadazo Casai e da rua Tiburtino Grilo. Ali tem um problema que uma chuva pequena, igual essa que deu hoje, professor, causa um transtorno imenso ali, chegando a invadir as casas com barro, com pedra, terra e água. Então, a Secretaria de Obras tem isso como prioridade, e a partir do momento que for dada a ordem de serviço, que eu acredito que seja agora até o final do mês de setembro, a região ali da Walter Belian, Sadazo Casai e Tiburtino Grilo será agraciada imediatamente. A Edi Moraes está revoltada. Ela acha que ninguém tinha que jogar lama na FUNPREV, uma fundação com servidores tão competentes, e ela agradece pela atenção. Agora, ela acredita que uma pessoa que estudou
pode sim gabaritar na prova. Obrigado pela atenção. É a sua opinião, Edinho. Nós respeitamos a opinião sua, viu? O José Leme da Nova Paulista pergunta para o Vanderlei: conforme denúncia chegada à Câmara Municipal sobre o concurso público da FUNPREV, onde houve suspeita de fraude e suposto favorecimento às pessoas da diretoria, senhor Vanderlei, como presidente, deveria proibir pessoas ligadas à diretoria de participar do concurso. Seria mais moral, porque agora isso vai acabar indo para o Ministério Público e a Câmara Municipal vai fazer um pente fino na FUNPREV. O senhor concorda ou não? Como é o nome dele mesmo? É o Zé Leme, foi candidato a presidente. José Leme, o senhor tem razão realmente. Não pode um dirigente participar de uma banca de concurso público e principalmente se algum parente dele for um dos candidatos. O que ocorre na FUNPREV é que não havia nenhum parente dele na banca e nenhum dirigente da FUNPREV na banca. Então, isso não ocorreu, o processo está lícito e já está entregue, inclusive na mão do próprio promotor. Nós já levamos ontem, entregamos para o promotor exatamente porque estamos tranquilos. Realmente foi tudo dentro da lisura que é exigida no setor público. Viu, Vanderlei, eu juro por Deus, eu tenho fé total de que vocês acreditam piamente, né? Mas a possibilidade como houve no Enem, comprometeu o ministro, acabou quase que a carreira do Haddad, você está entendendo, né? Quer dizer, é o que eu falo, às vezes um office boy joga um esquema de milhões para as cucuia. Até agora não tem problema. Falando em ministro, viu, professor, a gente precisava dar um recado sobre o ministro da Previdência, muito importante. Ele vem aqui a Bauru, né? Então, o senhor deve conhecer o doutor Luiz Celso Pegoraro, foi até delegado aqui na Receita Federal em Bauru. Hoje ele se encontra no gabinete do Ministério da Previdência. E Bauru, é importante o munícipe saber disso, o servidor saber disso, no ranking nacional de 1941 cidades que possuem regime próprio, a FUNPREV está em 24º lugar. E no ranking estadual, que são 226 municípios no estado de São Paulo, a FUNPREV está em 7º lugar. Então a FUNPREV, por todas essas coisas e também pela questão central no estado, ela foi escolhida pelo Ministério da Previdência para fomentar regimes próprios. E o primeiro evento será realizado em Bauru no dia 30 de setembro, com a presença do senhor ministro, o Garibaldi. Então isso é muito importante a população saber. E o doutor Pegoraro estará aqui sexta-feira em Bauru para uma coletiva à imprensa. Estão sendo esperados 80 municípios na cidade de Bauru no dia 30 de setembro e cerca de 500 pessoas. Então, Bauru foi escolhido, dentre 1941 municípios, para o início de um projeto... Tá aqui? Sexta-feira agora. O Pegoraro vai estar aqui. Já o ministro vai estar... Tenta agendar o Pegoraro para mim na hora do almoço. É o que ele mais quer, só que o avião chega em Bauru 1h30 da tarde. Mas eu gravo. Ótimo. Ele já falou que ele conhece o senhor. Ele foi meu aluno, viu? Então, é importante dizer... Inteligência, muito inteligente. Viu, professor? É importante falar a importância da FUNPREV. E eu também quero aproveitar... Não, você que gosta. Quero aproveitar aqui a oportunidade. Eu fui agora recentemente, para minha surpresa, indicado diretor regional central da PREPREM, um órgão sério, importantíssimo, não é remunerado. Eu aceitei com o maior prazer. Eu vou ter acesso ao Ministério da Previdência através desse novo cargo meu. Vou poder brigar pelos servidores na questão da aposentadoria especial, levar informações, trazer informações. E um elemento da FUNPREV, no caso o Vanderlei Tomiati, foi indicado diretor regional central da PREPREM, que para mim e para a cidade é motivo de orgulho. Muito bom. O Alexandre da Bela Vista pergunta ao vereador Mariano. Ele gostaria que a comissão de SEI da FUNPREV seja formada por vereadores que não usam a nomeação de indicados políticos para trabalhar na prefeitura. É uma sugestão a ser levada na Câmara lá, né? Mas a representatividade primeiro ela se dá pela questão partidária, né? E pelos aqueles que aceitam a participar da SEI. Se eu for um dos indicados, se for convidado a participar, não terei problema nenhum em aceitar participar da SEI. Você não tem ninguém indicado, padrinhado aí por dentro de nada? Não tem nada. Carlos da Bela Vista pergunta ao Vanderlei: qual é a previsão para os aposentados em relação ao PCTS,
Vai ser pago retroativo? Aí, Vanderlei, você está devendo para o cara. Já está sendo pago, né? Felizmente, cerca de 80% já foram apurados. Desses 80%, todos já receberam retroativo. E agora, nós apenas está faltando concluir os professores, né? A educação. Então, 80% já receberam, inclusive, o retroativo. Bom, e falar em professores, você me lembrei, a nossa querida Gina, né? É a nova dirigente regional de ensino aqui em Bauru desde ontem, viu? Verdade. Gina, um beijo. Parabéns a ela. Parabéns. Parabéns Muito a ela. competente, a Gina, muito competente. Boa sorte, parabéns. A Beatriz do Meridota, Vanderlei, minha mãe era funcionária aposentada pela FUNPREV. Ela faleceu em junho deste ano. Gostaria de saber se ela tem algum resíduo de pagamento para receber da FUNPREV, inclusive o 13º salário. Provavelmente deve ter. Pode me procurar pessoalmente na FUNPREV. Eu quero salientar que a minha sala ela é aberta a todos os servidores, eles têm acesso lá. Pode me procurar pessoalmente lá que eu verifico para a senhora. O Luiz Carlos do Parque Roosevelt é funcionário público. Pergunta a você, Mariano. O senhor faz parte da comissão em que foi pedido um aumento de 15% no salário dos motoristas. E o processo está parado. Ia ser votado na segunda, mas o vereador Marcelo Borges novamente pediu vistas. É para enrolar e não votar o projeto? Olha, Luiz, eu posso falar do que aconteceu. Primeiro, professor, o projeto não diz respeito apenas aos 15% aos motoristas. Em sim, várias outras situações, criações de cargos, enfim, uma série de fatores desse processo. O projeto foi à votação na sessão da última semana e havia uma emenda ao projeto, uma mensagem aditiva do prefeito, e o vereador Marcelo Borges pediu vista do processo para analisar. Não posso entrar no mérito se ele fez isso propositadamente ou não, jamais seria leviano da minha parte tecer qualquer comentário nesse sentido. O que eu espero é que esse projeto possa ir à votação o mais rápido possível para que a gente possa aprová-lo. O meu voto é favorável a esse projeto. Bom, nós lemos rapidamente um montão de perguntas aí, infelizmente. Tempo. Está ficando mais perguntas aí. Mais alguma coisa, Vanderlei? Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a TV Prevê, e eu sou uma das pessoas que vou estar sempre torcendo para vocês, viu, professor? O trabalho que vocês fazem é magnífico, que Deus abençoe a todos vocês mesmo, do fundo do coração. E ao vereador Mariano, da minha parte, ele pode ficar tranquilo que nós aceitamos com tranquilidade a SEI, e tudo que eles pedirem, tudo que eles necessitarem de nós estaremos lá correspondendo. Professor, eu da mesma maneira quero agradecer o espaço mais uma vez, onde a gente pode discutir e falar as nossas ideias e os fatos mais recentes que estão acontecendo na Câmara. Em relação a esse caso, é sim um dever da Câmara Municipal, dos vereadores, de fazer a fiscalização. A SEI nada mais é do que um instrumento legal da Câmara para aprofundar nas investigações. E agora, eu fico chateado com aqueles que se pronunciaram contrário à fiscalização dos vereadores. O vereador, quando não fiscaliza, é motivo de chacota. Quando faz a fiscalização, ele também é. Então, no meu entendimento, nós estamos cumprindo o nosso papel de uma maneira séria e para que seja apurado todos os acontecidos e os futuros acontecimentos que podem vir a acontecer na FUNPREV. Do mais, professor, queria só falar aqui que nós conseguimos uma grande vitória para o servidor público. Nós, através de uma indicação minha, levei isso ao conhecimento do prefeito, do secretário e dos diretores da Secretaria de Administração para que a sexta parte pudesse não contar a fim do recebimento do Vale-Refeição e do Vale-Transporte do funcionário público, e isso foi já homologado também no Diário Oficial de sábado. Com isso, os funcionários aí da Prefeitura, uma grande parte deles, poderão agora receber o seu Vale-Refeição, e a sexta parte, enfim, e o biênio também, poderá ser um prêmio ao servidor público municipal. Isso aí não vai dar custo para vocês, não? Os vereadores vão fazer na coisa e depois... Mas nós somos favoráveis a tudo que é bom para o servidor. Depois a gente discute essa questão, porque depois há adequações, há aporte, enfim... Não... O vereador vai dar o que é dos outros, é conquista para servidor, a gente sempre vê com bons olhos.
Vanderlei, foi um prazer te ver. Prazer foi nosso, professor. Mariano, prazer te ver. Um abraço, obrigado. Eu acho que, claro, você é presidente de uma organização como a FUNPREV, sempre você fica chateado de ter uma SEI, mas eu tenho certeza que no final, comprovando ou não vazamento, isso pode acontecer, pode não ter acontecido também. Pode acontecer, mas pode, essa hipótese existe. O Vanderlei defende que não aconteceu de jeito nenhum. Olha, eu já tive tanta traição na vida que, pelo amor de Deus, de funcionários, eu achava que o fogo inimigo estava longe e estava muito mais perto do que... E acontece, viu, Vanderlei? Eu, infelizmente, eu virei administrador já com 23 anos, eu montei minha primeira escola e até hoje estou aí batendo a cabeça na parede. Eu tenho certeza que da idoneidade do pessoal da FUNPREV, da seriedade, acho que na parte das aplicações deve estar tudo redondinho e a FUNPREV vai sair engrandecida disso aí e não condene a FUNPREV se teve algum vazamento. Precisava descobrir. Mas é duro descobrir, né? Não é fácil. Sim. Não é duro descobrir. Agora, eu assino embaixo para o pessoal da FUNPREV, é uma meninada séria, eu me relaciono bem com eles e tenho certeza que é um trabalho muito bem feito. E a coisa vai... E não fica triste, não. SEI é para dar também um atestado para você, falando assim, ó, tá tudo bonito. Tá tudo bem, eu penso exatamente. assim. Tá tudo bonito. Transparência aos fatos, né? Claro. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.